Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Nós vamos conversar com uma mulher que inspira, que faz um trabalho diferenciado e por onde passa, traz uma mensagem subliminar de força, de fé e de perseverança. Nós vamos conversar com Osana Cristina da Tutem Fiore, agora aqui no Jornal da Top. É uma honra recebê-la e contar para nós como é que nasceu a Tutem Fiore. Edilene, obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada em poder contar um pouco da minha história. A Tutem Fiore, ela nasce da minha dor, né? Quando eu perdi meu pai há 22 anos, eu vendo todo aquele movimento, os atendimentos que nós recebemos, eu decidi que trabalharia com o luto. Anos se passaram, eu fui trabalhar em funerária, em pouco tempo já fui promovida a gerente de funerária, comecei a fazer um trabalho bastante humanizado, diferenciado, e aí eu tive a oportunidade, depois que eu me desliguei da funerária, né, de abrir a Tutem Fiore. Então, eu digo que é uma missão trabalhar dentro do segmento do luto. Dentro do segmento do luto, nós não escolhemos, nós somos escolhidos, né? E através do que eu sentia, de toda aquela dor, eu pude ressignificar. E você trabalha junto, que é inclusive o amor pelas flores, né? Com todo um acolhimento diferenciado. E como é que é no seu dia a dia acolher as famílias, escolher cada detalhe para levar uma homenagem do jeito que a pessoa deseja? A nossa empresa, o nosso slogan é a natureza traduzindo sentimentos. Então, eu trabalhando dentro do segmento funerário, eu via que podia ser feito mais, né? E as flores, ela tem um significado muito importante dentro do processo do luto. E o que eu fiz? Eu associei, respeitando todo o contexto histórico na hora da formação das coroas de flores, e comecei a colocar significados com flores, significados culturais, inserindo tudo dentro das coroas e traduzindo, personificando o que cada cliente gostaria de dizer naquele momento, no momento da dor. Entende? E hoje você tem a Tutem Fiore, que já está há quanto tempo no mercado? 5 anos. E dentro desses 5 anos, qual que foi o maior desafio que você viveu? Nós enfrentamos desafios diuturnamente, né? Como empresário, a gente tem as nossas dificuldades, mas eu sempre falo que quando você faz algo com amor e você está focado, você tem aquele objetivo, aquele desafio, ele gera testemunho. Então, assim, eu não tenho desafios. Eu tenho aquele desafio diário, né, de empresário, às vezes a questão de horários para a gente poder cumprir, às vezes é algo que acontece dentro da safra, né, o cliente gostaria de fazer uma homenagem daquela forma e de repente não consegue porque flores são sazonais, uma hora tem, outra hora não tem. Os nossos desafios são esses, mas tudo a gente consegue conciliar, né, para fazer uma homenagem bem feita, sofisticada, traduzir da maneira que o cliente gostaria, enfrentando os desafios, os obstáculos, que faz parte em todos os âmbitos, né, das nossas vidas. Inclusive, a Tutem Fiore, pessoal, tem um trabalho exclusivo, patenteado, né? Exatamente. Hoje, a Tutem Fiore é a única marca de coroas de flores do Brasil. Nós recebemos a patente semana passada, né? Os direitos autorais. Então, assim, eu fico muito feliz porque... E eu quero, assim, eu não tenho problema em dividir, em chegar outra pessoa com outras ideias. Eu quero ser inspiração. Porque no Brasil, a nossa cultura, nós tememos falar sobre morte, falar sobre luto. Você viu ali na hora que você falou de coroas, o rapaz falou, não, as pessoas não gostam muito de falar sobre. Só que é muito importante. E eu sempre digo que nós trabalhamos com 3 pilares dentro da nossa empresa. Primeiro, nós representamos pessoas
Então, por isso que eu cuido muito da questão da estética da coroa de flores. Segundo, nós honramos a memória de quem partiu. Um velório sem flores, ele é muito mais triste, né? Porque quem fica pensa assim, meu Deus, era importante, no meu caso, meu pai recebeu bastante, apesar da cidade ser uma cidade pequena, tinha um modus operandi diferente, né? Mas a gente fica feliz quando você recebe e quando não tem, fica triste. Que foi vários casos que teve na Covid, pessoas tinham medo de mandar, não sabia se podia encaminhar e a família ficou ainda mais solitária. E terceiro, nós acolhemos quem fica, né, através das flores. As flores têm significados. E toda pessoa que recebe, por mais que ele esteja impactado de dor, passa-se os dias, ele pensa, ele lembra, ele pede as faixas das coroas para a empresa que fez o trabalho funerário, ele faz contato, né? Eu já recebi vários elogios, inclusive no Google hoje nós somos muito bem avaliados, porque nós somos a única que trata somente, é uma floricultura do luto. Nós cuidamos com coroas de flores. Inclusive, pessoal, todo o trabalho que a Usana faz aqui em Campo Grande é diferenciado, tem todo um acolhimento. Vale salientar isso, porque na hora daquele momento do desespero, da perca, né, de um ente querido, muitas das vezes você acaba adquirindo, e eu já vi isso nos velórios, sabe, Usana? As pessoas assim, mas eu encomendo essa coroa, mas não tem tantas rosas. Não ficou bem feita do jeito que eu queria, né? Lá Catuto in Fiore, vocês têm esse acolhimento, porque ela busca entender o momento seu e como você deseja homenagear. Então, é por isso que, inclusive, que eu gostaria de salientar isso, porque é um trabalho diferenciado. E eu gostaria que você falasse para nós de uma experiência marcante, desse momento de acolhimento, de um testemunho que você recebeu de alguém. Porque eu sei que você tem vários. Tem vários. Eu tenho vários, assim, a parte mais triste foi na época do Covid, que eu perdi 2 pessoas praticamente da família. Eu tive que deixar a minha dor para poder cuidar da dor do outro. Então, assim, foi bastante difícil para mim. Só que a missão foi dada, foi cumprida com excelência, nós conseguimos traduzir, incluir, inserir todos os sentimentos, tanto da família, né, quanto o meu também, quanto da empresa, os funcionários, né? Eu lembro que eu cheguei na empresa e eu falei, olha, hoje eu preciso da ajuda, hoje eu estou do outro lado. E foi bem isso, e eles conseguiram captar tudo que eu precisava e fazer homenagens lindíssimas, né? Nós perdemos uma pessoa, depois de 3 meses nós perdemos outra, e foi, assim, muito impactante, foi muito forte para mim. Por quê? Porque a gente cuida da dor do outro, né? Só que isso não vai isentar você, porque a morte é democrática. Acontece com todos. Uma hora você vai passar, você vai fazer falta, outra hora um familiar faz falta. Então, assim, eu tenho diversas histórias e para mim todos os atendimentos são diferentes, porque as pessoas, cada um carrega consigo seu DNA, sua identidade, né? E quando você sofre na pele, você passa, você exige mais de si mesmo. Você quer fazer cada dia melhor. Então, nós estamos em constante evolução. Esses dias uma cliente mandou uma foto e falou, eu quero essa coroa. Eu falei assim, Priscila, essa coroa, ela foi para aquele atendimento. E nós também conseguimos melhorar ainda mais, a gente evoluiu. Então, nós vamos fazer uma coroa ainda mais bonita, né? Com mais possibilidades, com mais informação, para poder representar melhor vocês. E daqui para frente é assim, cada dia melhor. A gente busca excelência em todo atendimento. Inclusive, eles possuem um trabalho, pessoal. Inclusive, talvez você já tenha até visto algumas coroas da Tutu in Fiore em alguns velórios de autoridades. Por exemplo, da Delinha, que tinha o violão, né? De algumas outras. Conta para nós um pouquinho desse trabalho personalizado. Então, cada pessoa tem uma forma de homenagear, as pessoas pensam diferente, né? Então, com isso, as pessoas vendo um trabalho dentro das coroas de flores que eram tradicionais, nós conseguimos reformular, dar vida para as coroas de flores, representar melhor as pessoas. Surgiu a ideia de fazer coroas diferenciadas, né, em formatos especiais. E aí nós começamos a criar. Foi um processo meio longo, né? A gente teve algumas ideias, e aí a gente começou a analisar o que poderia ser possível e nós criamos violão,
Nossa Senhora, para quem é católico, coração vazado, coração maciço, urso para funeral de criança. E nós fomos criando cruz, né? E nós fomos criando, e todas essas coroas de flores, nós temos direitos autorais, porque nós fizemos o registro, inclusive até o que já estava no mercado, nós melhoramos, né? E nós patenteamos. Hoje nós temos os direitos autorais em mais de 180 países. Então, só nós podemos fazer. Algumas pessoas ainda se atrevem. Eu digo sempre o seguinte, pode até se atrever, mas busca fazer com excelência. A gente não está para só pensar na venda. Claro, uma empresa sobrevive de vendas, né? Mas a gente quer que todas as pessoas sejam homenageadas da maneira que merecem ser homenageadas, sem julgamentos, né? Porque a gente atende todas as pessoas, então não cabe a nós. Nosso dever é fazer o melhor todos os dias. Vamos fazer aqui, então, um bate-bola rapidinho? Vamos. Família. Família. A minha família. A minha família é o que me faz voltar para casa e me dá energia, é o meu combustível. Fé. Fé. É essencial. É essencial. Por mais que as pessoas às vezes não acreditam, eu acho que vale a pena acreditar. Existe um Deus todo-poderoso que cuida da gente todos os dias e Ele sonda o nosso coração. Um sonho. Um sonho. Eu quero, antes de partir, que as pessoas tenham essa responsabilidade com a dor do outro e ver, claro, a minha empresa sendo pioneira, sendo bem avaliada cada vez mais. Esse é um grande sonho que eu tenho. Uma frase que você carrega no coração como lema de vida. Uma frase. Tem tantas frases, mas o nosso mundo muda quando a gente muda. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando você procura entender o porquê, as razões, entender a dor do outro, você se torna mais humano, você perde aquela ansiedade que você tinha, você se torna tolerante aos limites das pessoas, né? Que as pessoas, cada um tem uma maneira de ser. E às vezes a gente é muito intolerante no trânsito, é intolerante com o funcionário, é intolerante com a família. Então hoje eu procuro a mudança dentro de mim para depois exteriorizar para as pessoas verem a mudança que realmente tem sentido. Fora os bastidores da empresária, qual é o prato típico sul-mato-grossense que você mais aprecia? Chipa. Chipa. Isso é verdade, gente, porque quando eu vou lá visitar ela e a conferir um pouquinho de perto o trabalho dela, ela sempre tá com uma chipinha lá. Eu gosto de chipa. E um bom tereré. Um bom tereré todos os dias, não pode faltar. Nós somos movidos no tereré. A gente se alimenta bem, porque eu tenho pressão alta, então a gente se alimenta bem para depois tomar o tereré. O dia inteiro tomando tereré. Fala então para os nossos ouvintes, as mídias sociais, como é que eles podem se conectar a você? Olha, a Tutti in Fiori nós estamos agora trabalhando com o Instagram, né? Se você dá um Google, Tutti in Fiori, você vai localizar, acho que é a primeira empresa que surge. E eu gostaria de falar para as pessoas o seguinte, para os clientes, que já são clientes, né? A gente, graças a Deus, reverbera, as pessoas vão falando do nosso trabalho, mas que você não precisa ficar condicionado às instruções que é dado dentro de um atendimento funeral. Às vezes você está dentro do atendimento funeral, a pessoa te oferece ali, e eu digo sempre, aconteceu o óbito, tão temido óbito. Então é hora de esfriar a cabeça, pensar na hora de tomar decisões para não sofrer danos posteriores. Então, a gente está sempre à disposição, nós atendemos o telefone 24 horas, não entregamos 24 horas, estamos estudando, né, para ver se a gente consegue, tem a questão de funcionário, né, legislação e algo mais, mas entre em contato com a gente, conheça um pouco do nosso trabalho, siga a gente pelas redes sociais, Instagram, tem o Facebook da loja, vá até a Tutti in Fiori conhecer. Em breve nós vamos inaugurar agora o Ateliê Floral, tá? Que é uma outra marca, é uma outra empresa, para poder atender as outras demandas, porque conforme foi crescendo Coroas de Flores, as pessoas começaram a pedir e eu descobri que foi um dom que Deus deu. Então, eu estou fazendo um bom uso desse dom que Deus me presenteou, me agraciou.
Muito obrigada, Rosana, por ter vindo aqui na Rede Eu Top. quem agradeço. É uma honra conhecer um pouquinho mais de perto a sua história. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E o Instagram da Tuto em Fiore é @tuto com 2T _Fiore. Tuto em Fiore no Instagram. Se você também colocar lá no Google, você consegue chegar até eles e conhecer um pouco mais de perto e ter aquele acolhimento especial nesse momento tão delicado que muitas das vezes a gente passa na nossa vida, né? Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.